É. Sim, vamos lá. Então, exercício número 7, página 18, correção do CA. Vamos lá. O gráfico a seguir apresenta a quantidade de carga transportada proporcionalmente no Brasil em diferentes vias, ou nós chamamos de modais, ok? Então, nós vamos ter um gráfico em formato de pizza, tá? E nós temos aí transporte rodoviário, dutoviário e aéreo, aquaviário e ferroviário, tá? Aquário é ótimo, né? Com base no gráfico, responda as perguntas. Por quais vias ou modais de transporte a maior parte das cargas do Brasil é deslocada? Rodoviário. Rodoviários ou embarcadas em caminhões. Rodoviários. Eu lembro só dessa, eu coloquei rodoviário também. Embarcados em caminhões. Obrigada. Letra B. Todo mundo? Podemos seguir? Gente, a gente vai corrigindo rapidinho, porque tem bastante coisa. Se alguém ficar perdido, por favor, fala, professora, volta que eu me perdi, tá bom? Combinado assim? O modelo de transporte de mercadorias adotado pelo Brasil é o mais econômico quando se considera a quantidade de carga conduzida e o valor gasto com combustíveis e manutenção das vias. Justifica a sua resposta. Sim ou não? Posso falar? Uhum. Eu coloquei assim, não, pois polui muita atmosfera. E o que mais? Não, tá E certo. Tá perguntando, Lê, só. se da quantidade de combustível, quantidade de carga e o tempo de viagem. Tá. De fato, não é o mais econômico, tá? Uhum. Os sistemas mais baratos para carregar a quantidade de carga que os caminhões levam seriam o ferroviário e o hidroviário. Eu posso deixar essa resposta, mas eu tenho que completar. Isso. Tá. Aí coloca que... Ferroviários tá. e hidroviários. Como que é, prof? Ferroviários e hidroviários. É na B? Na letra B. É com H, prof? É, né? É. Que gastam menos combustível. Ferroviários e hidroviários, vírgula, que gastam menos combustíveis e transportam mais cargas. Pode falar, pode. Vocês estão no céu ou no livro? CA, Fabiano, página 18. Tá. Exercício, letra B, exercício número 7, letra B. Que gastam menos combustível E poluem menos o meio ambiente. Gastou menos o quê, professora? E agora, Fabiano? Gastam menos combustíveis e poluem menos o meio ambiente. Acompanha a correção aí, galera. Vamos lá.
Bom, o que se transporta em 50 caminhões, por exemplo, 50 caminhões trafegando ali pela BR, né? Dá para ir em uma viagem de trem, né? Então seria um transporte assim muito mais tranquilo. O problema é que a construção das ferrovias demanda tempo e dinheiro, tá? Mas desafogaria o fluxo de caminhões pelo país. Na 24? Nós estamos agora na página 19. Vamos lá? Número 8. A principal matriz energética brasileira é a hidráulica, que responde por mais de 60% da demanda nacional. Analise o mapa físico do Brasil e, em seguida, faça o que se pede. Nós temos um mapa físico do Brasil aí, e esse mapa, ele demonstra a altitude, tá bom? Então, as partes mais escuras ali, marrom mais escuro, são as altitudes maiores, e as partes mais verdes são as planícies, as altitudes menores, tá bom? Planaltos e planícies. Então, vamos lá. Que características físicas do território brasileiro favorecem a utilização da fonte hidráulica para a geração de energia? Posso falar, prof? Pode. Porque assim, as quantidades de represas, barragens e bacias, nosso país tem enormes e podemos dizer que nosso país é rico em recursos hídricos. Muito bem. Quantidade de rios, bacias hidrográficas a riqueza hídrica do Brasil favorece a produção de energia hidrelétrica, tá? Então, vamos colocar assim. A grande quantidade de águas fluviais e bacias hidrográficas do nosso território. Eu posso deixar a resposta assim? Pode. Repete, por favor, professor. Peraí, vou tentar colocar lá no bate-papo. Tá convertendo a outra aula e fica travando aqui meu Zoom. O grande volume de águas fluviais dispostos nas bacias hidrográficas de nosso território. Oi? Vamos lá? Letra B. Observe o mapa das usinas hidrelétricas do Brasil na página 35 do seu livro didático e cite 3 bacias hidrográficas
nas quais está instalada a maior parte das nossas usinas hidrelétricas. Se necessário, consulte um mapa de bacias hidrográficas brasileiras. E aí? Alguém sabe responder essa? Alguém? Ninguém? Então vamos lá. Bacia Platina. Bacia do São Francisco e Bacia Amazônica. Bacia Platina, Bacia do São Francisco e Bacia Amazônica. Foi? Ô, professora, Uhum. se eu sair da aula, nada é porque meu celular tá acabando a bateria. Tá bom. Obrigada, Sofia. Vamos lá? Página 20. Opa, não tem. Página 22. Agora nós vamos corrigir a unidade que fala sobre a população, tá? Então, vamos lá. De acordo com o Censo Demográfico 2010 do IBGE, havia nesse período no Brasil 190,7 milhões de habitantes. E a sua distribuição pelo território era de 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Tá bom? Então, nós estamos falando de dois contextos aí. Primeiro, o contexto censo demográfico, que é a contagem da população absoluta do Brasil. E o segundo contexto que nós estamos vendo aí está falando sobre densidade demográfica, que é a população dividida pela área. Certo? Então, 22,4 habitantes por quilômetro quadrado é uma densidade demográfica considerada até baixa. Não é muito alta, não, tá? Então, vamos lá. Em relação a esses dados e ao tema população brasileira, analise as afirmações, marcando V para as verdadeiras e F para as falsas. Tá? O Brasil é o país mais povoado do globo? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, né, gente? Tem nem possibilidade disso acontecer. Né? Falso. O Brasil é atualmente o quinto país mais populoso do mundo? Verdadeiro ou falso? E aí, gente, alguém? Provavelmente verdadeiro. Eu acho que é o sexto, professor. Verdadeiro. Verdadeiro. A população absoluta do Brasil, em meados dessa década, já ultrapassou a marca dos 200 milhões de habitantes? Eu acho que sim, professor. Não. Sim. Falso. Não sei. Verdadeiro. Nós vamos entender assim, que a população, até a década de 90, demorou para chegar no número que estava. A partir daí, o crescimento foi explosivo, tá? Explodiu o crescimento populacional. Tá bom? Vamos lá, então é verdadeiro. A população relativa do Brasil é de cerca de 22 habitantes em cada quilômetro quadrado, distribuídos de forma homogênea pelo território, distribuídas de forma igual pelo território. Falso. Verdadeiro ou falso? Falso. Acho que é falso. É falso. Não está distribuída de maneira homogênea. A concentração populacional fica na região sudeste, ou na região litorânea do Brasil. Sudeste, nordeste e região sul.
Ok? Então é falso. As regiões mais populosas do país coincidem com as áreas mais extensas, norte e o centro-oeste, respectivamente. Falso. Falso. A região norte é a menos habitada, né? É a que menos tem pessoas. Obrigada. O pessoal colocou no bate-papo aí. Número 2. Vamos só confirmar? Ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Beleza? Então tá bom. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou em 2007 para 75,5 anos, sendo de 71,9 para homens e de 79,1 anos para as mulheres. Isso é ocasionado por diversos fatores, como os relacionados a seguir. Número 1. Eu caí. Tá. Beleza, a gente está na número 2 ainda, tá? Diminuição da longevidade e aumento da natalidade. 2. Aumento da expectativa ou esperança de vida, que corresponde à média estatística de longevidade. Crescimento econômico do país, o qual possibilitou aos brasileiros mais acesso a saneamento básico. Aumento da taxa de mortalidade, o qual traz indícios sobre as condições de saúde da população. Declínio do crescimento vegetativo. Lá na página 23, assinale a alternativa correta ou as alternativas. Quais estão corretas? Todas são verdadeiras? Sim ou não? Não. As afirmações 2 e 3 são verdadeiras? Afirmação número 2. O aumento da expectativa ou esperança de vida corresponde a uma média estatística da longevidade. Tá certo isso? Sim ou não? Vamos lá, galera. O aumento da expectativa corresponde à estatística, ao aumento estatístico da longevidade? Sim ou não? Está correta a afirmação? Sim. Sim, está correta. Número 3. O crescimento econômico do país possibilitou aos brasileiros mais acesso ao saneamento básico? Água, luz encanada, água potável, energia, vacina, medicamento, hospital. Sim ou não? Não. Não? Sim. A melhora econômica do país não possibilitou acesso a esse tipo de coisa? Sim. Sim. Então, a número 2 e a número 3 estão corretas? Sim. Sim. Então, qual que é a alternativa correta? B. Letra B. Muito bem. Parece que vocês estão com sono, gente. Vamos lá? 3. Analise o gráfico a seguir. Qual que é o título do gráfico? Gráfico 3. Qual é o título do gráfico? Oi? Gráfico 3, evolução da população total, segundo os censos demográficos e projeção Brasil. Muito bem. Ó, então essa projeção aí é até 2050. Sem contar com o coronavírus. Lembrando. Ok? No ano que vem, nós vamos ter um gráfico mostrando 100 mil pessoas a menos no país. Mais ou menos por aí, tá bom? O gráfico começa nos anos de 1950 e vai até uma projeção até 2050, beleza? Conforme a evolução e a projeção da população brasileira para as próximas décadas, pode-se afirmar que confirmam a ideia da teoria malthusiana, contestam a ideia da teoria malthusiana. Qual que é a teoria malthusiana, gente? Vamos lembrar? Vocês lembram? Tá aqui na piada. Ideia que 2 séculos depois retomava o pensamento malthusiano, defendendo que o subdesenvolvimento e a pobreza seriam resultado do elevado crescimento populacional. Você está falando da teoria não malthusiana, né, Lizzie?
É a teoria malthusiana. É acima, né? Que a população... 10. Isso. Que a população ia crescer tanto que não teria espaço nem alimento para todo mundo. Então, nós vamos olhar o gráfico aí, beleza? A população está em constante processo de crescimento ou vai acontecer uma queda aí? Vamos observar o gráfico. Vai acontecer uma queda. Só aumentou. Só aumentou? Bastante. Não, ela caiu. Tá caindo. Bom, ela aumentou consideravelmente, mas ela não tem uma alta progressiva. Ela tem uma curva ali, olha. Viram ali? O gráfico está em formato de curva, não está em formato de linha reta. O crescimento, tá? Então, a segunda alternativa aí. Contestam a ideia da teoria malthusiana. Marca um xizinho aí na segunda alternativa. Ok? Vamos lá. Justifique a escolha da alternativa anterior. Professora, eu tô falando aqui, eu li o texto, eu falei um negócio pra senhora, só que agora que eu fui ver, tá tudo desligado. O microfone. Sério? Eu falei à toa. Então fala agora. Você já estava lendo o texto. Muito bem. Por que o gráfico contesta a teoria do Malthus, tá? Porque a partir dos anos de 2040, projeta-se uma queda no crescimento da população, tá? Então, vamos colocar assim. O gráfico constata uma queda no ritmo do crescimento populacional brasileiro. O gráfico constata uma queda no ritmo do crescimento populacional da população brasileira. Professor, que letra feia que eu fiz. Quantos anos vocês terão em 2040? Tá em 2020, eu tô com 12. 32 anos. Meu Deus, professora, eu vou estar velha. Não, vai estar vendo, não. Você vê a partir dos Não, 50. velha não. Vou estar trabalhando. Amor, eu vou estar velha. Você não. É verdade, verdade. Isso que eu tô vendo. A partir dos 50 não lê, porque os 50 são os novos 30. Tá? É verdade. Então tá, por favor. Eu vou ser blogueiro. Acho que as pessoas vão utilizar a velocidade do pensamento na internet. Vai ser mais fácil. Como que será que vai ser 2040? Boa pergunta. De volta de Todos nós sobrevivemos. Até carro voador. Passar 2020. Se Nós todos nunca nós Tipo sobrevivemos Leão à News. pandemia, né? Vamos lá. Se todo mundo passar pela pandemia feliz, Ô, professora, minha mãe disse que quando ela era criança, ela achava que em 2020 ia ter carro voador. todo mundo achava. É.
Sério? Eu não sei se vocês já assistiram, tinha um desenho dos Jacksons, já assistiram? Nossa, sim! Já. Era muito legal. Então, aquele desenho dos Jacksons era nos anos de 2010 a 2020, então a projeção era que tinha carro voador, né? É, professora. De Volta do Futuro 2 de 2005, a gente já tinha tênis que voava. Tinha máscara pra você ficar feliz, você trocava de rosto. Isso mesmo, era um desenho muito legal, né? Mas Aham. Que desenho que é Eu esse? achava que ia ser mais fácil fazer miojo, tipo, já vinha pronto. mais ou menos, Ia né? ser Não bem dá. mais legal. E que desenho que é É esse? fácil de fazer. Ó, a autora Coloca no Marilena micro-ondas. Chauí, ela diz que não existe acúmulo de conhecimento, que cada geração tem o seu desenvolvimento, que não é assim, que as pessoas falam assim, na época tal era mais fácil, era melhor, no que não é assim, que cada geração tem as suas dificuldades e os seus modernismos, né? Então, talvez em 2040 não seja tão diferente de agora, seja uma outra geração, né? Uhum. Então, vamos lá. Número 4. A Eu não população do consigo Brasil imaginar. é o resultado de diversas miscigenações. Que populações contribuíram para a formação do povo brasileiro? Essa é fácil. Foram índios, portugueses. Deve ser um negócio assim. Índios, portugueses, os africanos. Professor, posso falar? Pode. A população brasileira é composta de 3 povos principais, mas muitos outros povos contribuíram para a formação da nossa população. Sim, quais são os 3 povos principais, Breno? Os portugueses, Portugueses, europeus. os europeus são os portugueses. O que mais? Eu Os acho que essa índios. pessoa não escreveu. E os negros. Tem que escrever, Breno. Os portugueses, os índios e os negros. Isso. Os negros africanos. E aí tem outras pessoas também que vieram para cá, né? Mas principalmente esses 3 povos aí. Professora, eu também coloquei os asiáticos, tá certo? Também. Tá certo. Página 24. Tem alguém que não conseguiu, que está perdido? Tá todo mundo tranquilo? Tá todo mundo tranquilo? Sim. Tá bom. Sim. Vamos lá. Sim. 5. Observe a tela. A Redenção de Campo, de 1895, do artista Modesto Brocos e Gomes. A tela retrata mais do que 3 gerações representadas pela avó negra, a mãe parda e sua pequena filha branca. Ela registra uma das políticas e teses da época. A América Latina e a política do branqueamento da população. Nossa, que coisa mais racista, né? Então, Vocês não acham? Então, credo. Meu Deus. Que aí as pessoas foram se misturando e aí eles falam do branqueamento da população. Nossa, Eu acho muito besta, né? As pessoas que é racista. Pelo amor de Deus. tipo, só porque a pessoa tem uma pele de uma outra cor, tipo, você não pode entrar aqui. Nada a ver. É. Vamos lá, então. Qual era a intenção da política do branqueamento da população? Posso falar? Sim? Com o fim da escravidão, haviam muitos negros no Brasil. Essa quantidade exuberante de negros causou medo nos políticos brasileiros. Mais alguém? Professora, eu não coloquei, mas eu acho que tem um negócio na cabeça. Eu pensei bem assim. Para as pessoas que eram negras, para ser uma pele mais clara, porque dava medo nas pessoas pelo fato delas serem negras. É para diminuir a população negra É. Também. e aumentar a branca. Tá certa, professora? Breno. No contexto geral, sua resposta está correta, tá? O fato é que as pessoas queriam diminuir ou minimizar
a influência da cultura negra na população. Tá? Então, o fato era esse: minimizar a influência tanto da cultura quanto da genética negra na população. Ok? Sim. Pode colocar no chat? Posso? Uhum. Pode ir, professora. Peraí, tô terminando de colocar. Sua filha já tinha colocado? Vamos lá? Letra B? Qual era a intenção, como tal política era posta em prática no Brasil entre meados do século XIX e início do século XX? Alguém sabe? Professora, pode deixar que eu escreva no chat, tá? Tá bom. Alguém sabe? O número 2 ou a letra B? Bom, nós vamos dizer que o governo ele incentivava e estimulava a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Incentivava e estimulava a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Peraí, repete, professora. O governo incentivava e estimulava a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Professora, eu escrevi assim, ó. Entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, vigoraram em várias partes do globo. O quê? Vigoraram o quê, Breno? Os escravos? Não. Olha lá no texto onde você pegou a resposta, deve ter o complemento lá. Beleza? Beleza. Bom, acho que essa aula está acabando, né? Eu já vou mandar o convite. Professora, Oi. é a vinda ou a venda? A vinda. Ah, tá. Esperar 10 minutos, né, professora, para entrar de novo. É que eu juro que eu vi a venda. Eu juro que eu vi a venda. Tinha venda também, né? Mas nessa época não. Espera 10 minutos para entrar de novo? Sim, espera. Eu preciso de 10 minutos de silêncio, porque eu tô com dor na garganta já. Tá bom. Tá bom? Daqui a pouco a gente se vê, então. Beijo. Beijo. Ai.